Templo em Apocalipse, corpo humano ou realidade celestial? Eu sou o Valdir Camilo, eu sou cristão, eu também sou pesquisador das escrituras e sou terapeuta especialista em saúde emocional. Então, se você precisar de ajuda emocional, clica no link abaixo que você vai poder conhecer um método eficaz, altamente eficaz e de resultados muito rápidos. Mas vamos a essa pergunta que me foi feita por um comentarista que me trouxe esse tema, né? O templo em Apocalipse, corpo humano ou realidade celestial? Então, o comentário foi o seguinte: é muito bom quando nos apegamos ao que está escrito, sem viés nenhum. Muito obrigado, Valdir. Tem uma pergunta em 1 Coríntios 3, 16, 17, 1 Coríntios 6, 19 e 2 Coríntios 6, 16. Paulo usa a palavra templo, naos, para se referir ao corpo humano. Como podemos ter certeza de que João não estava se referindo ao corpo humano em Apocalipse? Agradeço muito os vídeos que têm mudado a forma como eu estudo as Escrituras. Que bom que você está se beneficiando dos meus vídeos. E a pergunta que ele fez é o seguinte, né? Com base em alguns textos que ele citou aqui, como é que nós podemos entender que esse templo do Apocalipse não é o corpo humano? Esses textos que ele citou aqui fazem referência ao corpo humano, não é? Então vamos analisar aqui os textos que ele citou. 1 Coríntios 3, 16 e 17. Vocês não sabem que são templo de Deus e que o Espírito de Deus mora em vocês? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, pois o templo de Deus é santo, e vocês são esse templo. Falando aqui dos cristãos como sendo templo de Deus. 1 Coríntios 6, 19. Vocês não sabem que o seu corpo é o templo do Espírito Santo, que está em vocês e que lhes foi dado por Deus? Além disso, vocês não pertencem a si mesmos. Aqui falando do corpo físico, como sendo templo do Espírito Santo. Segundo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 16, diz assim: E que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois nós somos templo de um Deus vivente. Como Deus disse, residirei entre eles e andarei entre eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Aqui falo novamente dos cristãos como sendo o templo de Deus. Mas não apenas o corpo humano ou os cristãos são o corpo, são o templo de Deus. Na verdade, um texto que não foi citado pelo comentarista é o texto de João, capítulo 2. E veja o que diz os versículos 19 ao 21. Jesus lhes respondeu: derrubem este templo, e em 3 dias eu o levantarei. Então os judeus disseram: esse templo foi construído em 46 anos, e você o levantará em 3 dias? Mas o templo de que ele falava era o seu corpo. Então veja que o corpo de Jesus também foi citado pelo próprio Jesus como sendo templo de Deus. Então a pergunta é muito interessante, né? Já que a Bíblia usa a palavra templo em relação a corpo humano, em relação aos cristãos que estão aqui na Terra, então será que esse templo do Apocalipse não teria relação com esses corpos? Bem, é muito interessante porque existe um erro muito comum entre as pessoas que estudam a Bíblia, que é justamente partir do seguinte pressuposto, que quando duas coisas têm algo em comum, têm semelhança, então essas duas coisas são a mesma coisa. Existe, infelizmente, esse conceito, né? Quando o mesmo termo, a mesma expressão é utilizada para duas coisas, então as pessoas entendem que forçosamente essas duas coisas são a mesma, ou têm a mesma identidade. E isso não é necessariamente assim, né? O ponto é que não há nenhum texto que diga que esses exemplos figurados do uso de templo se refiram ao templo do Apocalipse. Esse é o ponto. Falta um texto ponte, um texto que ligue o corpo humano, ou o corpo de Jesus, o corpo dos cristãos, como sendo o templo de Deus, lá do Apocalipse. Está faltando esse texto, porque significa que nós não podemos fazer a ligação por conta própria. Então vamos ver Apocalipse, o que ele nos fala sobre o templo que está lá no céu. Nos diz Apocalipse 3:12, Jesus falando o seguinte: aquele que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e ele de modo algum sairá dali. Então ele falou do templo do Deus dele, de Jesus. Seria o corpo de Jesus, o templo? Seria o corpo dos cristãos? Não faz sentido. Então, Romanos capítulo 12, versículo 1 diz que nós temos que analisar a Bíblia com lógica. E lógica tem que ser também escrito. 1 Coríntios 4, 6 fala que não é para ir além do que está escrito. Não está escrito aqui que o templo do meu Deus, do Deus de Jesus, seja o corpo de Jesus, seja o próprio Jesus, ou seja o corpo humano, ou a congregação cristã. Não está escrito isso.
Vejam Apocalipse 11, 19. Então o templo de Deus no céu foi aberto, e viu-se a arca do seu pacto no templo. Aqui diz que o templo está no céu e que a arca do pacto está no templo. Será que essa arca está no corpo humano? No corpo dos cristãos? No corpo de Cristo? Ou no próprio Cristo? Não está escrito isso, entendeu? Então, aí que começam as interpretações, porque nós temos que simplesmente nos apegar ao que está escrito, o que diz 1 Coríntios 4, 6. Um outro exemplo é o texto de Apocalipse 14, 15. Outro anjo saiu do templo, gritando em voz alta para o que estava sentado na nuvem. Diz que um anjo saiu do templo. De onde que ele saiu? Saiu do corpo de Cristo? Saiu do corpo humano, do corpo dos cristãos? Não faz sentido, não é? Apocalipse 14, 17. Ainda outro anjo saiu do templo que está no céu. E ele também tinha uma foice afiada. Veja como a Bíblia ela é bem específica. Ela fala de um templo, de onde sai um anjo, e esse templo está no céu. O anjo, como já explicado, não saiu de uma pessoa, de um corpo, não é? Apocalipse 15, 5. Depois disso eu vi que o templo da tenda do testemunho foi aberto no céu. Algumas traduções falam santuário. Por quê? Porque os tradutores estão entendendo que se aplica ao Santíssimo, que representa o céu. Entendeu? Apocalipse 15, versículo 6. E os 7 anjos com as 7 pragas saíram do templo. Olha só. Apocalipse 15, 8. O templo ficou cheio de fumaça por causa da glória de Deus e por causa do seu poder. E ninguém podia entrar no templo até que terminassem as 7 pragas dos 7 anjos. Por que ficou cheio de fumaça? Não era uma pessoa, não era a figura de Cristo, nem o corpo de Cristo, ou o corpo humano, o corpo dos cristãos, ou a congregação cristã. Não faz sentido. Continuando, o versículo, Apocalipse capítulo 16, versículo 1. Ouvi então uma voz alta sair do templo e dizer aos 7 anjos: vão e derramem sobre a terra as 7 tigelas da ira de Deus. Só por esse texto você vê que o templo está no céu. Por quê? Porque uma voz saiu do templo dizendo: derramem sobre a terra. Então o templo não está na terra, naturalmente. Então veja como é interessante nós nos apegarmos ao que está escrito. Aliás, é obrigação, né? Porque a própria Bíblia diz: não vão além do que está escrito em 1 Coríntios 4, 6. Apocalipse 16, 17. O 7º derramou a sua tigela no ar. Então uma voz alta saiu do templo desde o trono, dizendo: está feito. Então veja que o templo está próximo, está ligado ao trono de Deus. E onde está o trono de Deus? No céu, não é? O trono de Deus, a própria Bíblia fala, né? Que está no céu, Isaías 66, 1. O céu é o meu trono, a terra é o meu escabelo para os meus pés. Então é muito claro isso, né? Por isso que é importante você entender o seguinte: ligação entre textos parecidos não significa que estão falando a mesma coisa. Quando não há uma ponte de ligação. Qual que é a ponte de ligação, Valdir Camilo? Outro texto bíblico. Entendeu? Então tem que ter outro texto bíblico. Não podemos fazer uma ligação por meras palavras, ou pela semelhança de palavras, semelhança de temas, sem considerar se a relação é confirmada pelas Escrituras. Ok? Ou seja, nem tudo que parece semelhante é equivalente. Entendeu? Então é importante entender isso. Tem que estar escrito. Tá? Então João, quando ele usou naós no Apocalipse, ele nunca disse que o templo está se referindo ao corpo humano. Né? O contexto é outro, o contexto é celestial. Né? Não há nenhuma ponte de ligação dizendo que o naós, o templo do Apocalipse, é o corpo humano, é o corpo de Cristo, é o próprio Cristo. Não está escrito isso. É dedução, é hipótese. E nós não podemos criar hipóteses sem base bíblica. Né? Nós temos que deixar que a Bíblia própria se explique, sem acrescentar significados do que ela mesma não apresenta. Né? Isso é muito importante. Lembrar que parecido não é igual. Né? Vamos, por exemplo, citar alguns textos para você entender como expressões semelhantes não provam, quando usadas em relação a duas pessoas, que essas duas pessoas têm uma mesma identidade. Eu vou usar exemplos bem claros, né, para você não tem como contestar, mas isso você tem que aplicar em toda a Bíblia. Por exemplo, João 8,44, Jesus falou assim: vós sois de vosso pai, o diabo. E no 56, versículo 56, ele falou: Abraão, vosso pai. Olha só, ele chamou o diabo de pai daquelas pessoas a quem ele estava falando, e Abraão de pai deles também. Agora, óbvio que não está falando da mesma pessoa. A mesma expressão foi usada tanto para o diabo quanto para Abraão. E são pessoas distintas, é claro, naturalmente. Entendeu? Em 2 Samuel, capítulo 8, versículo 13, fala que Davi fez um nome para si quando voltou depois de ter matado
18.000 edomitas no Vale do Sal. Então afirma que Davi matou 18.000 edomitas no Vale do Sal. 1 Crônicas 18:12 diz: Abisai, filho de Zeruia, matou 18.000 edomitas no Vale do Sal. E agora? Será que deveríamos concluir que Davi e Abisai eram a mesma pessoa? Tinham a mesma identidade? É claro que não. É óbvio que não. A própria história, o registro bíblico mostra que não. Então, o que aconteceu? Você tem que apenas entender que Davi era aquele general, né, que coordenava a sua tropa. E Abisai era um dos poderosos de Davi, uma das pessoas assim mais fortes de Davi, né? Um dos soldados muito destacados de Davi. Então, ambos participaram. Davi foi referido aqui como tendo sido o autor desse ato, por ser o que coordenou, o comandante, aquele que é o general, e Abisai como sendo um dos soldados destacados, entendeu? É simples assim. Então, nós temos que permitir que a Bíblia se explique. Quando você lê o contexto da Bíblia, o registro que eu estou explicando aqui, sobre quem foi Davi, quem foi Abisai, você entende isso. O ponto é, não podemos criar regras de que, quando a mesma expressão, quando o mesmo termo é usado para seres diferentes, isso não significa naturalmente, forçosamente, que esses dois seres sejam o mesmo. Tem que ter texto para provar isso. Então, eu espero muito ter ajudado quem perguntou, quem fez essa pergunta, com sinceridade. Você que está assistindo também, espero que você tenha se beneficiado desse vídeo, ok? Se fez sentido para você, então, se inscreva no meu canal, curta e também propague esse vídeo, tá? Leve para mais pessoas, para que mais pessoas possam se beneficiar de um conhecimento bíblico realmente autêntico, baseado no que está escrito, ok? Um grande abraço, fique com Deus e até o nosso próximo vídeo.